Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa leitura, finalizar a nossa leitura daquela segunda parte da trilogia do Milton Ratum, né? O Lugar Mais Sombrio. Este é o 2, Pontos de Fuga. Então vamos finalizar a leitura, né? As 100 páginas, né? Então do 20 ao 30, e resumindo então a história que está acontecendo lá no final, né, dos anos 70. Aliás, a história toda vem no final dos anos 60 e vai até o início dos anos 80, né? Na parte que nós estamos aqui é os anos 70, né? E a narrativa vai em dois níveis. Então a narrativa, então, a gente está lá em Paris, né? Em 79 e 80, e estamos em 75, 77, né? Em São Paulo. E aquele negócio do Martim, né? A questão da memória. O Martim, ele está lá em Brasília, lembrando da mãe em São Paulo. Aí ele vai para São Paulo e fica lembrando de Brasília. Aí ele vai para Paris e fica lembrando de Brasília e São Paulo. Então o Martim nunca está contente onde está, né? O Martim é aquele cara que está em outro lugar, né? Então ele é um pouco meio assim, meio magoado, mas depois que a mãe sumiu, né? Sumiu no mundo com o artista. Então alguns acham que a mãe dele é uma exilada política, a mãe dele é clandestina, né? É um militante clandestina. E ele acha simplesmente que a culpa é do pai, né? Ele culpa o pai porque a mãe tem ido embora. E a mãe não tem paradeiro, ele tem só uma foto da mãe lá, ele até está esquecendo como é que a mãe é. Então, assim, tem essas narrativas que são ali meio misturadas, né, em vários níveis, e tem vários níveis, né, seja, temporal. Porque, por exemplo, você tem aqui um casal, né, pessoal do circo, né, o Juliano e a Anitta, estão pensando em ir para a Europa. E aí já tem a cena deles na Europa, né? Então é interessante isso, porque o Juliano nem queria sair do país, né? E lá na frente já tem a cena, né, deles lá no final de 79, que é a época de anistia. Então o pessoal perguntando, você vai voltar para casa, voltar para o Brasil? Quem vai voltar para o Brasil, né? E aí aqui a gente não tem a parte, não achei a parte em que o Martim, né? O Martim está indo para Paris, então não tem essa parte ainda. E não tem a parte dele voltando para São Paulo, para o Brasil, né, etc, né, e a mãe. Então é essa parte que o Milton Ratum está nos devendo, né, a terceira parte, que já é uma trilogia. Esse livro de 2019, e estamos esperando a parte 3, né. Então vamos ver o que aconteceu aí para finalizar, que deve ser a parte em que ele vai sair, né, ou seja, ele saiu de São Paulo, foi para Brasília, de Brasília voltou para São Paulo e aí vai para Paris, né. Então mais ou menos 78, né, porque 79 está em Paris. Então 77, 78 ele foi para Paris, né. E aí ele vai voltar em 80, né? Porque aqui a última datação que a gente teve aqui é 80, e em 79 já tem aquela anistia, né? Já tem a anistia, que é o período em que a anistia é esquerda para a direita, né? Então o pessoal pôde voltar para o Brasil. Então tem os exilados, né? Então vai contando a questão em Paris, principalmente, vai contando a situação dos exilados. A gente viu, né? A maioria das nações sul-americanas estavam na mão de ditadores de direita. Então vários exilados, argentinos, chilenos, né? Uruguaios, todos se encontrando lá na Europa, né? E o pessoal fazendo as vaquinhas lá, arrecadação para ajudar esses refugiados, para ajudar a mandar dinheiro para as famílias dos refugiados, né? Então, etc. E aí mostra, né, esses dramas, ainda mais depois do Pinochet, vários que estavam lá no Chile, né? Lembrar que nós estamos em 74, 75, então vários personagens estavam no Chile, e aí com o fechamento lá, né, com o Pinochet, eles se tinham fugido do Brasil, foram para o Chile, aí foram subindo ali, conseguiram a passagem, né, Deus sabe como, e chegaram na Europa, né? Então, vamos aqui pontualmente, então nós paramos lá, né, na Fidalga, né? Então a Fidalga, lembrando que a questão toda, Fidalga, né, a rua lá da Vila Madalena, né? Então tem várias pessoas, então você tem relatos, gente, em que acontece então a briga, né? O Martim está muito em racismo, não é mais depois da volta da Diná, né? Aqueles amores perdidos, aqueles amores que nunca são como eram antes, né? A relação dele com a Diná nunca foi igual em Brasília. Então ele era muito nervoso, tá brigando no bar, né? Tem um cara lá que estava, né? Sabe que é um relacionamento da Diná? A gente não sabe, né? É a versão dele. Então tinha um cara lá com a Diná e tal, e começou a brigar, e o cara, né, acha que esses intelectuais de revista aí, tudo intelectual de burguês, né? Que o cara é a favor da arte popular. Então tinha toda essa questão da arte popular, né? E aí vocês ficam traduzindo asa pound, né, essas coisas, esses provérbios chineses, né, e tal. Então esse intelectual que queimou a paciência né? Acabou com a paciência do Martins, brigaram. Depois tem lá, né? Capítulos depois, a versão da Anitta, que a Anitta estava lá andando nesse bar, enquanto o cara caído lá e tal, o cara machucado, que eu briguei com um amigo da Diná. Então, ou seja, se você tem, como não tem um narrador único, você tem o mesmo evento narrados em pontos de vista diferentes ou em épocas diferentes, né? Então você tem
ao mesmo tempo, sabendo que um casal de circenses que estão lá em Paris, e aí você vê o início dos preparativos para eles viajarem para a Europa, né? Então você sabe o que aconteceu em seguida. Então, ou seja, essas transições de narrativa, né, você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado, é bom anotar as datas, né? E lembrar os locais também. Então tem várias narrações, tem diário, né? O diário as anotações da Anitta, tem anotações do próprio Martim, né? As cartas que ele vai recebendo. Então vamos ver outras questões aqui. E aí tem os eventos pontuais, né? Por exemplo, em 75 aconteceu em outubro a morte do jornalista judeu yugoslavo, o Herzog, Vladimir, né? Vladimir Herzog, lá nas dependências do segundo exército do ICOD, né, em São Paulo. Então isso aqui é importante que eles citam aqui essa questão, né, e várias pessoas somem, né, desaparecem-se. Então tem umas meninas aqui que vão para as aldeias indígenas na Amazônia, etc. Mas antes, né, assim, elas ficam poucas horas fora da vila, da casa, né, dos estudantes das repúblicas, e aí todo mundo fica desesperado, né? O que aconteceu? Será que já foram, né? Alguém prendeu na rua, foram sequestrados? Então é um clima de incerteza total. Se a pessoa demora uma hora para chegar em casa, já acha que a polícia levou, né? Então é um negócio assim, a narrativa que até a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas claro que você entra na história, realmente várias pessoas, né, saíram para comprar cigarro e nunca mais foram vistas, né? Realmente tem isso aí. A pessoa saiu para comprar um cigarro e sumiu, né? Então aí você tem uma carta da cantora, né? A cantora que não sei o nome dela, não lembro o nome dela. A cantora escreveu uma carta do México, entendeu? Então vocês têm essas realidades, né? Tinha as cartas do nortista, né? Escrevendo lá ao longo da viagem dele para o Chile, para o Peru, Bolívia, etc., né? Então você tem e aí esse ressentimento do Martim, né? A dinâmica fala, o ressentimento do Martim com relação ao pai, que acha que o pai é culpado por a mãe sumir, né? E o Martim não gosta desse amante da mãe, esse tal de pintor, artista, né? É um pintor, tal. Então essas questões estão lá na narrativa, e aí quando ele pensa na mãe, ele lembra as cartas que ele recebeu da mãe, né? E ele recebe cartas da avó Undina, né? Então que é a mãe, que é a avó materna. Então ele vai lembrando. Então na verdade vai ser reconstruída pelas lembranças, né? A questão toda da lembrança. E aí tem a cena do bar, né? Que esse pessoal está conversando sobre, faz referências, né? A Ezra Pound, faz ao Furos Memorioso do Borges, né? E aquelas discussões sobre socialistas, né? Como é que seria essa luta socialista? E alguns acusam o Martim de ser um cara assim, que não está preocupado com a luta social, né? Você é meio alienado, né? E aí o Martim já está pé da vida, dá umas porradas no cidadão lá, já tem uma briga, né? E aí depois você está em Paris e ele tem lá um caso com a Céline, né? E aí ele mostra cenas, né, da vida intelectual em Paris. Então, vários exilados em Paris, pessoal discutindo filosofia, política, sociologia, antropologias, e estão todos lá exilados, né, em suas repúblicas, com seus quartinhos lá de 2 cômodos, lá de condições miseráveis, né? Então ele vai mostrando a situação desses exilados, né? O que aconteceu com esses exilados em Paris, e causa aquela comoção geral, né? Porque aí as pessoas ficam fazendo aquelas vaquinhas para arrecadar dinheiro, donativos, etc., para ajudar esses exilados, as famílias, né? E descobrir onde é que estão o paradeiro dos outros, né? Onde é que estão os outros? Então, por exemplo, a própria mãe do Martim pode realmente ser que ela tenha sido presa, né? Ela pode ser exilada, então nós não sabemos, ou se simplesmente ela quis sumir por conta própria, né? Ou se foi uma coisa que o pai do Martim, né, realmente obrigou ela, não tem mais relação com o filho, nós não sabemos, né? Não foi esclarecida aqui essa questão. Então nós temos a versão do Martim dos fatos, né? A versão martinense dos fatos, e as versões dos outros, as cartas, o que as pessoas pensam dele, o que a avó pensa, o que a mãe pensa, o que a Anitta pensa, que a Diná, os comentários da Diná, a Diná muitas vezes não entende, né? Então ela se sente insegura com o Martim, né? E ela acha que o Martim sempre quer colocar a culpa nos outros, né? Então se ele tem um péssimo relacionamento com a mãe, a culpa é do pai, né? Então etc. Né? E aí e as pessoas ficam fazendo plano para ir para a Europa. Inclusive esse casal, né, circense, Julião e Anitta, é um desses que fica falando, vamos para a Europa, tá? Você quer ficar vivendo só em São Paulo aqui, né? Esse circo Mambembe aí e tal. E aí depois a gente vai ver que eles foram lá, né? Eles foram realmente para Paris, que aí na parte 26, no capítulo 26, aí você já encontra eles lá na Bretanha, e a Anitta não está bem, né? Não se sabe se é por causa da viagem, se tem alguma doença que ela fica se sentindo muito enjoo, muito enxaqueca, né? E aí parece que essa viagem lá para França, para Paris, não deu muito certo para eles, né? E aí você encontra cenas lá em Paris do pessoal falando, já está época de voltar, né? Tem gente que já tem mais de 5 anos que está lá. O Martim tem, se ele for lá em 76, 77, né? Então tem cerca de 3 anos que ele está lá.
Mas já tem gente que já tem tempo de estar lá, né? Então tem gente que está lá desde a questão do Pinochet, 73, né? Então tem gente que já tem uns 7, já vai para 7 anos estar morando em Paris, né? Então, e aí eu vou fazendo referência que a literatura, né? As traduções que o Martin vai fazendo desses textos clássicos, né? Vai ensinando português lá para alguns alunos na França, e aí tem várias referências, né? Poesia marginal, né? Que é a poesia que é distribuída, né? Aqueles panfletos que são distribuídos, e todo mundo se arrisca, né? Inclusive o Martin também se arrisca, por mais que ele seja alienado, né? Ou seja, não está envolvido politicamente, não é nenhum partido clandestino, mas ele fica lá distribuindo esses poemas, esses panfletos, conversando sobre essas coisas, meio bêbado nos bar, imagina, tá lá um polícia lá ouvindo o cara falando, né? E muito, né? O Sr. Martins está muito embriagado nessa época. E aí tem várias referências a músicas que eles ouviam, Gil Costa, né? Gilberto Gil, Gal Costa que fez maior sucesso nos anos 70, né? Morreu recentemente agora em 22. Referência a Nuvem Cigana, né? Também que é um apanhado de poesia, né? Assim, uma revista de poesia, um grupo de poesia. E aí nós temos acesso às cartas que ele vai recebendo do nortista, né? Cartas que ele recebe da avó Ondina, e cartas da Marcela, que é essa, né? Marcela e Laísa são duas amigas que foram para arrumar um jeito de sair da cidade grande, né? E foram para o interior, lá para a Amazônia, né? Então, ou seja, é uma história assim que ainda não chegou ao seu final, né? Nós esperamos aqui ansiosamente algumas lacunas sejam, por exemplo, espere que no livro 3 apareça o que aconteceu com a mãe, né? O que aconteceu com a mãe do Martim? O que aconteceu com a mãe do Martim, né? Eu senti como o Martim foi para Paris e como ele vai voltar para Paris, né? Então a gente sabe que ele foi para lá, assim, né? E aí ele fala isso, né? Acontece em São Paulo, mas não acontece ainda a viagem. E a gente tenta entender o que aconteceu para ele sair correndo lá de Brasília, né? Ou seja, aquela invasão que teve no quarto lá, né? Que ele estava em Brasília, foi uma coisa armada pelo pai dele, para ele sair de lá. Então, ou foi a polícia mesmo seguindo o rastro. Mas o Martim não é de nenhum partido clandestino, né? Então, tem umas coisas assim que ainda não entendi, não ficaram bem explicadas. E aí você tem continua essas várias, né? Tem também aqui o Ox, né? O OX, que eu falo, aquele cara assim que é super intelectual e tal, mas vive de rendas, né? Vive de propriedades. Então tem esses atritos, né? Porque para esse pessoal que está na luta clandestina, os exilados, né? Qualquer forma de saída da forma socialista de pensamento vem a patrulha ideológica, né? Então, você é um burguês, você é da burguesia, você é um intelectual vendido. E aí, como é que fica o OX aqui, que apoia todos eles, né? O OX bancava lá a república deles, né? Até as almofadas que eles dormem no chão, né? O OX que ele comprou para eles. E, no entanto, ele vive de rendas, né? Então ele vive ali com aquela tensão de... Ele é um cara, né? Tipo o Oswaldo Andrade. O Oswaldo Andrade é um cara de bens, né? Que podia viajar para a Europa, no entanto, apoiava a esquerda, né? Então fica esse negócio assim, quem financia, né? Quem financia quem, né? Então, e aí tem esses aqui que são financiados pelo partido, né? Esses que conseguiram viagem pelo partido, né? Pela vila clandestina, tem outros nomes. E aí fica esse mistério, né? O que aconteceu com a mãe do Martim? Será que ela é realmente uma militante clandestina e aí foi obrigada a mudar de nome, sair do país? A gente não sabe, né? Então, a gente fica vendo os vários. Agora eu acho interessante aqui, como não tem um narrador total, né, onisciente total, ele vai contando a história em vários níveis e ao mesmo tempo indo e voltando, né, no tempo e tendo várias perspectivas diferentes, né? São várias perspectivas porque acontece um evento e você tem a versão do Martim, você tem a versão de um outro amigo, você tem a versão nas cartas, né, como ele comenta isso nas cartas, as anotações da Anitta lá na República, né? Então eu acho interessante, e tomara, né? Vamos torcer, oxalá, que o Milton Ratum mantenha essa forma de narrativa, espero que sim, né, para concluir essa trilogia do Lugar Mais Sombrio, né? Então fica a dica, esse livro de 2019, então já deu tempo, né? Igual o Humberto Eco ficava 8, 10 anos prometendo livro, né? Vocês devem lembrar disso aí. O pessoal lá que leu O Nome da Rosa em 1980, só foi ler o Pedro de Foucault em 1988, né? Então o Humberto Eco ficava assim 5, 8, 10 anos, né, para escrever um livro, né? E aí só ficava assim, cadê o Humberto Eco, né? Então onde está o Milton Ratum, né? Ok? Então fica aí a dica de leitura, né? Pontos de Fuga, e assim que aparecer o livro 3, com certeza nós vamos ler para comentar aqui, ok? Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.